Bem, nós vamos ver aqui que essa carta que Paulo escreveu foi exatamente para trazer um entendimento do Evangelho, mostrar a vida de Jesus, mostrar o ensino de Jesus, mostrar a morte de Jesus, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, mostrar o Espírito Santo entre nós, vindo para a igreja, mostrar o significado de tudo isto, passando pelo Antigo Testamento, passando desde Adão, por Abraão, vindo revelando Jesus e o sentido da vontade da palavra de Deus. E nós vamos ver que Paulo então fala a respeito de Israel, a respeito dos judeus. E no capítulo 2 da carta aos Romanos, do verso 25 ao 29, Paulo estará falando sobre o verdadeiro israelita. Até hoje, há muitas pessoas que têm uma certa dificuldade. Elas acham que ser judeu, ter a descendência ou ascendência judaica, que seria mais do que ser um gentio, que estaria mais perto de Deus, que teria mais vantagens e que estaria já dentro do propósito de Deus, já salvo. Há pessoas que valorizam isto tanto, mas Paulo vem nos mostrar aqui, ao descrever o Evangelho, ao descrever a vontade de Deus, ao descrever o propósito do Senhor nas Escrituras, Paulo vai falar quem é o verdadeiro israelita. Paulo vai falar neste texto quem realmente está recebendo de Deus as promessas. Vamos ver? Romanos 2, a partir do versículo 25, diz assim: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão se tornou incircuncisão. Vamos ver este versículo? Aqui Paulo está dizendo que a circuncisão só é válida, aquele sinal na carne, mostrando que aquele homem é um judeu, que aquele homem está em aliança com Deus, que aquela pessoa aceitou a lei e quer viver em aliança com Deus, que somente essa circuncisão terá valor se ele praticar a lei. Que lei? A lei cerimonial? A lei de acender a vela no Shabá? A lei cerimonial ou das festas? Que lei é esta? A lei que se resume no que Jesus falou. Trazendo o resumo do Antigo Testamento, ele trouxe as palavras de Deuteronômio dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E Jesus disse: e o segundo maior mandamento, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a lei se resume no amor. Paulo vai dizer isto na carta aos Gálatas, que é uma carta que fala exatamente sobre o judaísmo, sobre a lei, sobre Cristo. Paulo vai trazer este entendimento na carta aos Gálatas. E aqui ele diz que a verdadeira circuncisão só tem valor se praticar a lei. Depois ele diz: se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Olha só a pergunta que Paulo fala, a pergunta que ele faz e aquilo que ele quer que se reflita. Ele diz: se você está circuncidado, mas não guarda a lei, isto aí está agradando a Deus? Tem valor? E se alguém não foi circuncidado, mas guarda a lei, mas observa a lei, mas ama a Deus, ama o próximo, não será a incircuncisão dele como circuncisão? É isso que Paulo está dizendo. E vamos ver aqui que realmente
ele traz algo para se refletir. No próximo versículo ele diz: e se aquele que é incircunciso, por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão aquela que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão o que é de coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Paulo está trazendo algo aqui tão precioso, algo tão importante, de um valor eterno. Ele está dizendo que aquele que é incircunciso, há pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Há pessoas que estão no mundo, nasceram em regiões que nem sabem o que é Bíblia, nem sabem quem foi Jesus, nunca ouviram falar. E aí? Estariam perdidos simplesmente pelo fato de não conhecerem Jesus? Paulo está dizendo aqui que dentro de nós, a vontade de Deus, ela se revela. Deus é um Deus maravilhoso, este Deus que ama, este Deus que cumpre o seu propósito. E as coisas certas, elas têm uma confirmação dentro do coração humano, aquilo que é certo. E aqui Paulo está dizendo, se o que é incircunciso cumpre a lei, ele vai julgar aquele que é circuncidado, mas não cumpre a lei. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que judeu, ele está dizendo que homem de Deus, ele está dizendo que israelita, ele está dizendo que descendente de Abraão, na íntegra, recebendo pela fé as promessas, é aquele que observa a lei. É aquele que não é apenas na carne circuncidado, não está em aliança apenas na carne, mas no coração. No coração. Isso aqui é muito importante, porque aquela religiosidade, aquela coisa, aquela mistificação que se faz, o judeu é melhor, a língua hebraica é a mais sagrada, o judaísmo, ele põe isto por terra. Paulo colocou todas as pessoas diante de Deus, nós vamos ver aqui na carta aos Romanos, colocando todos sob a mesma condenação, debaixo do pecado, e mostrando que qualquer um, sendo judeu ou grego ou não judeu, circuncidado ou não circuncidado, ele vai estar agradando a Deus se ele obedece à sua palavra. Se ele crê, vai trazer isso aqui pela fé. É judeu aquele que o é interiormente, no coração, não apenas por fora. Existem pessoas que querem parecer cristãs, tem uma coreografia de crente, tem uma postura de crente, sabem cantar, sabem ler a Bíblia e fazer as coisas como crentes, mas eles não têm o coração, não entregaram a sua vida a Jesus, não se converteram, não se tornaram discípulos, são apenas religiosos, apenas uma postura. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a circuncisão só tem valor se for interior, se for de coração, não exteriormente, mas de coração. Isso em todos os níveis da vida, em todas as áreas, a transparência, a sinceridade. Jesus, ele disse, quando ele terminou de falar o Sermão do Monte, falando sobre a oração, falando sobre o jejum, falando sobre dar esmolas, falando sobre a lei que fala não matarás, não furtarás, não adulterarás. Jesus falou, fez um sermão trazendo
todos os conceitos da lei, ampliando esta lei, tornando esta lei mais perfeita, mais profunda e também mais difícil de ser vivida no poder da carne. O Senhor está falando a respeito de viver a palavra de Deus no interior, de viver a palavra de Deus na sinceridade, de viver a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Nós não conseguimos viver a vontade de Deus de outra maneira. E quando Jesus terminou o Sermão da Montanha, falando sobre o perdão, falando sobre todos aqueles princípios tão importantes nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome, porque terão a sua recompensa nos céus, terão o seu galardão como os profetas tiveram. Jesus, ele vem trazendo todo este sermão da montanha e ele termina dizendo: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Veio a chuva, os ventos, subiu a enchente, combateram contra aquela casa, tanto o vento quanto a tempestade, quanto as águas, e não a derrubaram, porque ela estava construída sobre a rocha. É aquele que ouve e pratica, é aquele que ouve, recebe e vive a palavra de Deus. Não adianta conhecer se não praticar. Não adianta ouvir e não obedecer. Não adianta você ler a palavra de Deus e não seguir. É isso que Paulo está dizendo, que o verdadeiro israelita, o verdadeiro judeu, o verdadeiro filho de Abraão, é como Jesus disse na sua época: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me conheceriam. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Abraão creu. Abraão creu. Jesus trouxe esta verdade, esta realidade que nós precisamos crer para ter a vida eterna. Paulo disse que o verdadeiro Filho de Deus é aquele que é interiormente. Você já é? Você já crê? Você já entregou sua vida ao Senhor? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo entregando sua vida ao Senhor, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu abro o meu coração e te entrego a minha vida. Recebe-me. Enche-me do teu Espírito Santo, perdoa todos os meus pecados, dá-me um coração puro em tua presença. Eu quero viver para a tua glória, quero fazer a tua vontade, quero andar em teus caminhos, quero alegrar o teu coração. Ajuda-me, Senhor, ensina-me, Senhor. Te entrego a minha vida, meu coração, tudo que sou, tudo que tenho é teu. Recebe, ó Senhor, dá-me um novo coração e uma nova vida. Pai, aqueles que estão nos assistindo e que oram conosco, abençoe cada lar, abençoe a cada um. Aqueles que precisam de cura, envia agora a tua cura. Sejam curados do alto da cabeça à planta dos pés. Toda enfermidade vai embora em nome de Jesus. Sejam libertos os que estão oprimidos. Todo espírito das trevas, todo espírito imundo, todo espírito de confusão, saia desta casa, saia desta família, saia desta vida, em nome de Jesus. Venha a paz, teu shalom, venha a tua presença, venha, Senhor dos céus, a tua graça e o teu poder. Alcance cada pessoa que nos assiste, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.